Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenho nas mãos a arma espiritual mais poderosa que Nossa Senhora nos deu, um sacramental bendito, uma corrente que amarra o demônio, uma chave que abre as portas do céu. Mas preciso te fazer uma pergunta urgente, que pode salvar sua alma e a de sua família de um erro devastador que 99% dos católicos cometem sem saber. Você está usando o seu rosário corretamente? Ou está, sem perceber, profanando, anulando completamente seu poder e, pior ainda, abrindo portas espirituais que jamais deveria abrir? Porque o que vou te revelar hoje não é opinião pessoal, não é interpretação minha, é o ensinamento dos santos, dos exorcistas, da própria Virgem Maria nas aparições de Fátima. E se você está fazendo algum dos 7 erros que vou expor, seu rosário perdeu todo o poder, toda a graça e pode até ter se transformado num objeto profanado que precisa ser rebenzido. Pior ainda, os demônios se alegram quando você comete esses erros. Eles riem, eles zombam, porque sabem que você está neutralizando a própria arma que deveria destruir, Lós. Há alguns meses, veio me procurar uma jovem de uns 30 anos. Estava atormentada espiritualmente, pesadelos horríveis, opressões, sensação de presença maligna na casa. Quando comecei a conversar com ela, descobri algo chocante. Ela tinha um rosário pendurado no pescoço como se fosse um colar fashion. Usava todo dia, mas nunca rezava. Era só enfeite. E pior, tinha comprado numa loja esotérica, misturado com cristais e incensos de religiões orientais. Disse a ela: filha, esse rosário não está te protegendo, está sendo profanado. E quando você profana um objeto sagrado, abre brechas para o inimigo entrar. Mandei que ela se livrasse daquele rosário com reverência, se confessasse e conseguisse um rosário novo, devidamente bendito, e que aprendesse a rezá-lo corretamente. 6 meses depois, me mandou uma mensagem: Padre, minha vida mudou completamente. As opressões sumiram, a paz voltou. E tudo porque aprendi a respeitar e usar corretamente essa arma poderosa. E hoje, você vai aprender exatamente o que ela aprendeu. Vou te mostrar os 7 erros fatais que a maioria dos católicos comete com o rosário. Erros que anulam seu poder, que profanam sua santidade e que podem até atrair influências negativas. E, te aviso, quando chegarmos no erro número 3, você vai entender por que tantas pessoas rezam o terço todo dia, mas não veem nenhum resultado, nenhum milagre, nenhuma transformação, porque estão fazendo tudo errado. Mas antes de entrar nesses 7 erros, preciso que você entenda algo fundamental sobre o que é realmente o rosário. Porque se você não compreender a natureza sagrada desse sacramental, você não vai captar a gravidade dos erros que está cometendo. E essa gravidade pode ser a diferença entre vitória espiritual ou derrota espiritual em sua vida. Olha, muitos católicos hoje
tratam o rosário como se fosse apenas um objeto religioso bonito, algo decorativo, algo cultural, algo que a vovó usava. Mas o rosário não é isso. O rosário é um sacramental. E existe uma diferença enorme entre sacramental e sacramento. Os sacramentos, como o batismo, Eucaristia, confissão, foram instituídos por Cristo e conferem graça por si mesmos, ex opere operato, pelo próprio ato. Mas os sacramentais, como rosário, água benta, medalhas, escapulários, foram instituídos pela Igreja e conferem graça pela oração da Igreja e pela disposição de quem os usa. Isso significa que a eficácia do rosário depende diretamente de como você o usa. Se você o usa com fé, devoção, respeito, ele é poderosíssimo. Mas se você o profana, o desrespeita, o usa mal, não apenas perde o poder, mas pode até se tornar ocasião de pecado. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu com o rosário nas mãos. Não foi coincidência, não foi só símbolo. Ela disse explicitamente aos 3 pastorinhos: rezem o terço todos os dias para obter a paz no mundo. Todos os dias e para obter a paz. Isso significa que o rosário tem poder real, concreto, eficaz, quando usado corretamente. Mas aqui está o que poucos entendem. Esse poder pode ser anulado completamente se você comete certos erros. São Luís de Montfort, o maior devoto mariano da história da Igreja, escreveu um livro inteiro sobre o rosário. E nele, ele lista os erros que as pessoas cometem ao rezá-lo. Erros que transformam uma oração poderosa numa rotina vazia. E os exorcistas modernos, padres que enfrentam demônios face a face, confirmam algo aterrorizante. Quando você profana o rosário, quando usa como amuleto pagão, quando desrespeita, você não apenas perde a proteção, você pode estar abrindo uma porta espiritual. Porque os demônios odeiam o rosário, odeiam com ódio visceral, porque cada Ave Maria é como chicotadas nas costas deles, cada mistério meditado é como fogo queimando-os. Mas quando você profana o rosário, quando o trata com desrespeito, eles param de sofrer e começam a rir. Padre Gabriel Amorth, o exorcista mais famoso do Vaticano, contou um caso que me arrepiou. Durante um exorcismo, o demônio dentro da pessoa possuída começou a rir quando viram um rosário. O padre perguntou: por que você está rindo? Você deveria estar com medo do rosário. E o demônio respondeu através da pessoa: estou rindo porque essa mulher reza o terço todo dia, mas reza correndo, sem pensar, sem meditar. Para mim, é como ouvir música, não me incomoda em nada. Você entendeu o que o próprio demônio confessou? Que é possível rezar o rosário de forma tão errada que não apenas não funciona, mas vira entretenimento para o inferno. Por isso hoje, você vai aprender os 7 erros fatais e vai aprender a prática correta que desata as 15 promessas marianas do rosário. Porque se você está cometendo algum desses erros, e estatisticamente é quase certo que está, sua vida espiritual
pode estar estagnada por causa disso. Suas orações não sendo respondidas, suas batalhas espirituais sendo perdidas, sua família desprotegida, não porque Deus não te ama, mas porque você está usando a arma errado. Então agora sim, vamos aos 7 erros fatais. E te peço que seja honesto consigo mesmo, porque reconhecer o erro é o primeiro passo para corrigi-lo. E Maria Santíssima não quer te condenar, ela quer te ensinar. Ela quer que você use corretamente essa arma poderosa que ela mesma nos deu. Então agora, vamos aos 7 erros fatais que a maioria dos católicos comete com o rosário. E à medida que eu for falando, quero que você seja honesto. Eu faço isso. Não precisa ter vergonha. Não estou aqui para julgar. Estou aqui para ensinar, para corrigir com amor, para que você possa usar essa arma do jeito que Nossa Senhora quer. Então vamos ao primeiro erro, que é talvez o mais comum de todos. Erro número 1. Usar o rosário como acessório de moda. Pendurar o rosário no pescoço como se fosse um colar. Enrolar no pulso como se fosse uma pulseira. Pendurar no retrovisor do carro como se fosse um enfeite. E por que isso é um erro tão grave? Porque o rosário não foi feito para ser exibido, foi feito para ser rezado. Quando você pendura o rosário no pescoço por moda, por estética, sem nunca rezá-lo, você está transformando um objeto sagrado num acessório profano. Está reduzindo a arma espiritual de Maria a um enfeite. E aqui está o pior. O rosário tem uma cruz. E quando você usa essa cruz como bijuteria, você está insultando a cruz de Cristo. Está dizendo, a cruz é um adorno bonito, não um instrumento de salvação. A própria Igreja, em documentos sobre sacramentais, ensina que eles devem ser usados com fé e devoção, não como superstição ou moda. Agora, atenção, não estou dizendo que você nunca pode usar o rosário pendurado. Tem situações onde isso é apropriado. Se você é um religioso, um sacerdote, que tem o rosário pendurado no hábito e reza constantemente, tudo bem. Se você tem o rosário discretamente debaixo da roupa como lembrança de rezar, tudo bem. Mas se você usa o rosário grande, vistoso, por fora, só para mostrar que é católico ou porque fica bonito, você está errando gravemente. Lembro de um rapaz que veio me procurar. Tinha um rosário enorme, de contas grandes, pendurado no pescoço. Estava cheio de tatuagens religiosas, imagens de santos. Perguntei, quando foi a última vez que você rezou esse rosário? Ele ficou em silêncio. Depois admitiu, nunca, padre, é só porque gosto do estilo. Disse, filho, você está usando a arma de Maria como fantasia, e os demônios se divertem com isso. Tira esse rosário do pescoço e aprende a rezá-lo, ou então guarda com respeito. Ele ficou ofendido no início, mas meses depois voltou para agradecer. Tinha aprendido a rezar o terço e sua vida tinha mudado. E se você está fazendo isso, pare hoje, porque o segundo erro é tão grave quanto. Erro número 2. Rezar o rosário à carreira, apressado, sem pausa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Você reconhece isso?
É como muitos católicos rezam, correndo, atropelando palavras, como se fosse uma corrida para terminar logo. E por que isso anula o poder do rosário? Porque oração não é quantidade de palavras por minuto, é qualidade de atenção e amor. O próprio Jesus advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, quando orardes, não multipliqueis palavras como os pagãos, que julgam ser ouvidos à força de palavras. A força de palavras. Jesus está dizendo que Deus não conta quantas Ave-Marias você disse. Ele olha para o coração com que você disse. Então, quando você reza o terço em 5 minutos, correndo, sem respirar, só para cumprir a obrigação, você não está rezando, está murmurando. E sabe o que São Luís de Montfort disse sobre isso? Ele disse que é melhor rezar uma Ave Maria devagar, com atenção, com amor, do que rezar um terço inteiro correndo e distraído. Uma Ave Maria devota vale mais que 150 Ave Marias mecânicas. E aqui está o que os exorcistas descobriram. Quando você reza a carreira, os demônios não sofrem, porque não há fé operando, não há amor, é só barulho. Uma senhora me contou que rezava o terço todo dia há 30 anos, sempre com pressa, sempre correndo, porque tinha muita coisa para fazer, padre. Perguntei, e você viu frutos na sua vida? Milagres? Transformação? Ela parou, pensou e disse, na verdade não. Sempre achei que o rosário não funcionava comigo. Disse, não é que não funcione, é que você nunca rezou de verdade. Você só recitou palavras. A partir daquele dia, ela começou a rezar devagar. Um terço que antes levava 5 minutos passou a levar 20. E em 6 meses me procurou de novo. Padre, agora sim estou vendo milagres. Meu casamento melhorou. Meus filhos voltaram à igreja. Eu mesma mudei. Viu a diferença? Não é sobre velocidade, é sobre devoção. E isso me leva ao terceiro erro, que é o que eu prometi revelar. Erro número 3. Rezar sem meditar os mistérios. E esse é o erro que explica por que tantas pessoas rezam o terço todo dia, mas não veem resultado nenhum. Olha, muita gente pensa que o rosário é só rezar 50 Ave-Marias, mas não é isso. O rosário é um evangelho meditado. Cada mistério, seja gozoso, doloroso, glorioso ou luminoso, é uma cena do evangelho que você deve visualizar na sua mente enquanto reza. Quando você reza o primeiro mistério gozoso, a Anunciação, você não pode só murmurar as Ave-Marias. Você tem que ver o anjo Gabriel aparecendo para Maria. Tem que ouvir as palavras, Ave cheia de graça. Tem que sentir a humildade de Maria dizendo, eis aqui a serva do Senhor. Quando você faz isso, quando medita de verdade, o rosário deixa de ser repetição mecânica e se transforma em contemplação profunda da vida de Cristo. Mas quando você só recita Ave Maria sem pensar em nada, sem visualizar nada, sem meditar, você perde completamente o fruto contemplativo do rosário. São João Paulo II, no documento Rosarium Virginis Mariae, disse
que sem contemplação dos mistérios, o rosário é um corpo sem alma, palavras vazias sem o espírito, um corpo sem alma. É isso que seu rosário se torna quando você não medita. E os demônios, eles celebram, porque sabem que você está desperdiçando a arma mais poderosa que Maria te deu. Lembro de uma jovem que me disse: Padre, rezo o terço todo dia, desde criança. Mas é tão chato, tão monótono, não sinto nada. Perguntei: você medita os mistérios? Ela olhou confusa. Meditar? Eu só rezo as Ave-Marias. Ali estava o problema. Ela nunca tinha aprendido a meditar os mistérios. Para ela, o rosário era só uma ladainha repetitiva. Ensinei ela a contemplar, a visualizar cada cena, a entrar nas histórias do Evangelho com a imaginação e o coração. Um mês depois, ela voltou transformada. Padre, agora o rosário é a parte mais bonita do meu dia. É como assistir a um filme sagrado na minha mente. É como estar lá, com Jesus e Maria. Viu? A diferença não estava no rosário. Estava na forma de rezar. E se esses 3 primeiros erros já são graves, os próximos 4 são ainda mais chocantes. Erro número 4. Deixar o rosário tirado, sujo ou em lugares indignos. Pisá-lo no chão, deixá-lo cair no banheiro, jogá-lo dentro da bolsa junto com batons, chaves, moedas sujas. Você trata o rosário como se fosse qualquer objeto comum, então você está profanando-o. O rosário foi benzido por um sacerdote. Ele foi separado, consagrado para uso sagrado. Não é uma bijuteria qualquer. E aqui está o que muitos não sabem. Quando um sacramental é profanado, tratado com desrespeito grave, ele perde a bênção e precisa ser rebenzido para voltar a ter eficácia espiritual. A tradição da igreja sempre ensinou que objetos sagrados devem ser tratados com reverência. Se você deixa cair uma partícula consagrada da Eucaristia, existe todo um ritual de purificação. Por que seria diferente com os sacramentais? Então, se o seu rosário está jogado no fundo de uma gaveta cheia de pó, se está no carro embaixo de papéis velhos, se está num lugar sujo ou desrespeitoso, você precisa corrigir isso hoje. Um homem me confessou que o rosário dele tinha caído no vaso sanitário. Pegou, lavou e continuou usando normalmente. Disse: irmão, esse rosário foi profanado. Você precisa levá-lo para ser rebenzido. Ou, se for impossível limpá-lo adequadamente, deve descartá-lo com reverência. E aqui está o procedimento correto. Se um rosário foi gravemente profanado, você deve queimá-lo com respeito ou enterrá-lo em terra benta. Nunca jogar no lixo comum como se fosse plástico qualquer. Trate seu rosário como algo precioso. Guarde em lugar limpo, digno. Se possível, numa bolsinha especial ou num altar doméstico. Isso me leva ao 5º erro, que tem a ver com dar o rosário. Erro número 5. Dar rosários de presente sem explicar seu uso sagrado. Muitos católicos bem-intencionados compram rosários bonitos e dão de presente para amigos, familiares, até para não católicos. E isso
Em princípio, pode ser uma coisa boa. Distribuir rosários pode ser obra de evangelização. Mas aqui está o problema. Se você dá um rosário para alguém que não sabe o que é, que não sabe usá-lo, que não entende sua natureza sagrada, você pode estar causando uma profanação. Porque essa pessoa pode usar o rosário para práticas pagãs, pode misturá-lo com o ocultismo, pode usá-lo como amuleto supersticioso. E isso não é especulação. Eu já vi rosários sendo vendidos em lojas esotéricas junto com runas, tarô, cristais. Pessoas compram achando que é um colar energético. Então, se você vai dar um rosário de presente, dê junto com instrução. Explique o que é. Ensine como rezar. Ou, pelo menos, dê um folheto explicativo. Uma senhora me contou que deu um rosário lindo para a nora, que não era católica. A nora ficou feliz, mas pendurou na parede junto com um apanhador de sonhos indígena e uma estátua de Buda. Aquilo partiu o coração da senhora. Ela tinha dado o rosário com amor, mas ele estava sendo profanado por ignorância. Disse a ela: vá até sua nora com carinho, sem julgamento, e explique o que é o rosário. Ensine a usar. Se ela não quiser, peça de volta com delicadeza. Ela fez isso, e a nora, ao entender, ficou comovida e começou a aprender sobre a fé católica. Então sempre instrua, sempre ensine. Nunca deixe um rosário cair em mãos que vão profaná-lo por ignorância. Erro número 6. Rezar o rosário durante a Santa Missa. E já sei que muitos vão discordar de mim nesse ponto. Muitos vão dizer: mas padre, minha avó sempre rezou o terço durante a missa. Eu sei, e sua avó era uma santa, mas estava errada nesse ponto. A Santa Missa não é momento de devoções privadas, é momento de participar do sacrifício de Cristo no altar. Quando você está na missa, você não deveria estar rezando o terço, deveria estar atento às leituras, cantando os hinos, respondendo às orações, participando da liturgia, preparando-se para receber a Eucaristia. O Concílio Vaticano II, no documento sobre liturgia, ensina que os fiéis devem participar plena, consciente e ativamente da missa, não distraídos com devoções paralelas. O rosário é belíssimo, é poderosíssimo, mas tem seu tempo e lugar, e esse lugar não é durante a missa. Agora, eu entendo, antigamente, quando a missa era em latim e o povo não entendia nada, rezar o terço era uma forma de manter a atenção em Deus. Mas hoje não temos mais essa desculpa. A missa é em português. Você pode e deve participar ativamente. A única exceção seria se a missa está sendo transmitida e você não pode comungar, então o rosário pode ser uma forma de união espiritual. Ou se você está esperando a missa começar e reza um mistério antes. Mas durante a liturgia eucarística propriamente dita, não. Guarde o rosário e participe da missa. Um senhor me disse indignado: padre, minha mãe rezou o terço na missa a vida toda e morreu santa. Respondi: sua mãe era santa apesar desse erro, não por causa dele. Ela foi salva pela misericórdia de Deus, não pela prática incorreta.
Ele ficou pensativo. Semanas depois voltou. Padre, comecei a participar da missa de verdade e descobri que a Eucaristia é infinitamente mais poderosa que o rosário, porque é o próprio Cristo. Exatamente. O rosário nos leva a Cristo. Mas na missa, Cristo está presente, real e substancialmente. E agora o último erro, talvez o mais chocante de todos. Erro número 7. Romper o rosário e jogá-lo no lixo comum. Quando o seu rosário quebra, e eventualmente vai quebrar, porque é objeto material, você não pode simplesmente jogar no lixo como se fosse um brinquedo quebrado. Por quê? Porque ele foi benzido, ele foi consagrado. Ele é um objeto sagrado mesmo, quebrado. Pensa assim, se uma Bíblia rasga, você joga fora junto com casca de banana? Não, você trata com respeito, mesmo quebrada. O mesmo vale para o rosário. Quando quebra, você tem 3 opções corretas. Primeira, se for possível consertar, conserte. Existem pessoas que consertam rosários, às vezes até de graça. Segunda, se não tiver conserto, queime com reverência. Pode fazer uma pequena fogueira no quintal, queimar o rosário e enterrar as cinzas. Terceira, se não puder queimar, enterre o rosário em terra benta, como no cemitério ou no jardim da igreja. O que você nunca deve fazer é jogar no lixo comum para ser levado com lixo orgânico e entulho. E aqui está algo que muitos não sabem. Existe uma tradição espiritual que diz que quando você profana objetos sagrados, pode atrair maldição espiritual. Não estou dizendo que vai cair raio na sua cabeça, mas estou dizendo que o desrespeito a coisas sagradas abre brechas espirituais. Uma família me procurou porque estava passando por uma série de desgraças inexplicáveis, acidentes, doenças, conflitos. Quando fui visitar a casa para uma bênção, descobri que eles tinham jogado vários rosários quebrados no lixo ao longo dos anos. Não estou dizendo que isso foi a causa direta das desgraças, mas o desrespeito a objetos sagrados pode ter aberto portas espirituais. Orientei que fizessem uma confissão geral, pedissem perdão pelo desrespeito e que tratassem objetos sagrados com mais cuidado. Meses depois, me disseram que a paz tinha voltado para casa. Então guarde isso. Rosário quebrado não vai para o lixo. Vai para o fogo ou para a terra, com respeito e oração. E agora que você conhece os 7 erros fatais, preciso te ensinar a prática correta. Então agora que você sabe o que não fazer, vou te ensinar como rezar o rosário corretamente, do jeito que Nossa Senhora quer, do jeito que desata as 15 promessas marianas. E essas promessas não são brincadeira. São revelações que Nossa Senhora fez ao beato Alano de la Roche no século XV. Ela prometeu proteção especial, assistência na hora da morte, libertação do purgatório, conversão de pecadores e muitas outras graças para quem reza o rosário devotamente. Mas a palavra-chave é devotamente. Não é só rezar, é rezar bem. Então vou te dar um roteiro, passo a passo. Primeiro passo,
persine-se com reverência. Pegue o rosário, beije a cruz, faça o sinal da cruz devagar, com atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo passo, ofereça uma intenção concreta. Não comece a rezar sem saber por que está rezando. Diga: ofereço este terço pela conversão do meu filho, ou pela cura da minha mãe, ou pelas almas do purgatório. Uma intenção clara multiplica o poder da oração. Terceiro passo, anuncie o mistério e pause para visualizar. Não apenas diga: primeiro mistério gozoso. Diga: primeiro mistério gozoso, a Anunciação. Medita-se na humildade de Maria ao aceitar ser Mãe de Deus. Depois pause. 5 segundos, 10 segundos. Visualize a cena, veja o anjo, ouça as palavras, sinta a humildade de Maria. Quarto passo, reze devagar, como diálogo amoroso. Cada Ave Maria deve ser dita com carinho, não com pressa. Imagine que você está conversando com sua Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça. Pause e sinta as palavras. O Senhor é convosco. Deixe que penetre. Bendita sois vós entre as mulheres. Com ternura. Quinto passo. Entre cada dezena, repita a intenção mentalmente. Antes de começar a próxima dezena, lembre-se: estou rezando pela minha família. Isso mantém o foco. Sexto passo. Finalize com a Salve Rainha. Depois das 5 dezenas, reze a Salve Rainha com devoção. É o fechamento perfeito do rosário. Sétimo passo. Peça uma bênção. Se possível, leve seu rosário para ser benzido por um sacerdote uma vez por ano. A bênção renova a sua eficácia espiritual. E aqui está o segredo que poucos conhecem. O rosário não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É melhor rezar um terço por semana com profunda devoção do que rezar um terço por dia, correndo e distraído. Maria não conta quantas Ave-Marias você disse. Ela olha para quanto amor você colocou em cada uma. Lembro de uma senhora idosa, quase cega, que levava 1 hora para rezar um terço. 1 hora! Porque pausava em cada mistério, meditava profundamente, rezava com lágrimas de amor. Seus filhos diziam: mãe, você é muito devagar, assim nunca vai conseguir rezar todo dia. Mas ela respondeu: eu não estou com pressa de terminar, estou saboreando cada momento com minha Mãe do Céu. E sabe o que aconteceu? Todos os 7 filhos dela voltaram para a igreja. Casamentos foram salvos, vícios foram vencidos, doenças curadas. Porque aquele rosário dela, rezado devagar, com tanto amor, tinha poder devastador contra o inimigo. E agora, preciso te dizer algo urgente sobre o que acontece quando você corrige esses erros. Meu irmão, minha irmã, quando você para de profanar o rosário e começa a usá-lo corretamente, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Os demônios que antes riam, agora tremem. As portas que antes estavam abertas para o mal agora se fecham. E as portas do céu, que pareciam trancadas, agora se abrem. Porque o rosário rezado corretamente não é só uma oração, é uma arma nuclear espiritual. Padre Gabriele Amorte
Dizia que em exorcismos, quando colocavam o rosário sobre a pessoa possuída, os demônios uivavam de dor, gritavam: tira isso, está nos queimando. Queimando. O rosário literalmente queima os demônios. Mas só quando é usado com fé, devoção, respeito. Quando é profanado, vira decoração inútil. Então imagine o que acontece quando você para de usar como colar e começa a rezar de verdade, para de correr e começa a meditar com amor, para de deixar jogado e começa a guardar com reverência, para de dar sem instruir e começa a evangelizar através dele, para de rezar na missa e participa da liturgia, para de jogar fora e trata com sacralidade. Imagine a cascata de graças que desce sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua alma. Vou te contar um último testemunho que me marcou profundamente. Uma mãe veio me procurar desesperada. O filho estava viciado em drogas há 10 anos. Tinha tentado tudo: internações, terapias, orações, promessas. Disse a ela: você reza o terço por ele? Ela respondeu: todo dia, padre, todo dia há 10 anos. Perguntei: como você reza? E quando ela me contou, percebi: rezava correndo, sem meditar, enquanto fazia outras coisas. Ensinei ela a rezar devagar, a meditar cada mistério, a oferecer cada Ave Maria especificamente pelo filho. 3 meses depois, apenas 3 meses, o filho teve uma experiência de conversão radical. Abandonou as drogas, voltou para casa, voltou para a igreja. Ela veio me procurar chorando: padre, 10 anos rezando errado, 3 meses rezando certo, e o milagre aconteceu. Não foi coincidência. Foi o poder do rosário finalmente sendo liberado. Porque quando você usa a arma do jeito certo, Satanás não tem chance. Então agora, vamos fazer um compromisso diante de Nossa Senhora. Oremos juntos. Mãe Santíssima, Rainha do Santo Rosário, perdoa-me por todas as vezes que profanei teu rosário, por todas as vezes que usei como enfeite, que rezei sem atenção, que o tratei sem respeito. A partir de hoje, prometo usar essa arma sagrada com devoção, reverência e amor. Ensina-me a meditar os mistérios da vida de teu filho. Ensina-me a rezar devagar, com o coração, e concede, ó Mãe querida, que, através do rosário bem rezado, eu possa alcançar as graças que tanto preciso. Que minha família seja convertida, que minha alma seja salva, que os demônios sejam derrotados pela intercessão de São Domingos, que recebeste o rosário, e de São Luís de Montfort, que o propagou. Te peço isto. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, vou te dar orientações finais, práticas. Então, o que você vai fazer agora com tudo que aprendeu? Primeira ação: examine seu rosário e sua prática. Pegue seu rosário agora. Olhe para ele. Ele está limpo? Está num lugar digno? Você o trata com respeito? Se a resposta é não, corrija hoje. Segunda ação: se você cometeu algum dos 7 erros graves, confesse. Não precisa ter vergonha. Vá a um sacerdote e diga: padre, profanei meu rosário por ignorância.
Quero confessar e aprender a usar corretamente. O Padre vai te orientar com carinho. Terceira ação. Leve seu rosário para ser benzido. Se você não tem certeza se seu rosário foi benzido ou se foi profanado, leve à sua paróquia, peça a bênção, leva 30 segundos e renova completamente a eficácia espiritual. Quarta ação. Aprenda a rezar devagar. A partir de hoje, quando for rezar o terço, coloque um timer de 20 minutos. Force-se a ir devagar. Medite cada mistério. Sinta cada palavra. Vai parecer estranho no início, mas em poucos dias você vai perceber a diferença. Quinta ação. Ensine outras pessoas. Se você conhece alguém que está cometendo esses erros, compartilhe com carinho. Não julgue, ensine. Diga: aprendi algo importante sobre o rosário. Posso te contar? E olha, eu sei que pode parecer muita coisa, muitas regras, muito cuidado, mas não é complicado. É simplesmente tratar com amor e respeito aquilo que Nossa Senhora nos deu. Agora, sei que muitos de vocês devem estar pensando: Padre, e se eu quiser rezar mais que um terço por dia? Posso rezar o rosário completo? Como organizar isso? Essa é uma pergunta excelente, porque existe uma diferença entre rezar um terço e rezar o rosário completo, que poucos entendem. E isso é exatamente o que vou explicar no próximo vídeo. Como rezar o rosário completo em 7 dias, o método que transforma vidas. Lá vou te mostrar um método poderoso de dividir os mistérios ao longo da semana, intensificando ainda mais o poder dessa oração. E deixa eu te pedir algo. Se esse vídeo abriu seus olhos para erros que você estava cometendo, deixa um comentário aqui embaixo. Diz simplesmente: vou corrigir minha prática, ou aprendi algo novo sobre o rosário. Porque quando compartilhamos nosso compromisso publicamente, criamos uma corrente de responsabilidade e encorajamento mútuo. E agora, antes de nos despedirmos, quero te abençoar junto com teu rosário. Que Nossa Senhora, Rainha do Santo Rosário, abençoe este sacramental que você tem nas mãos. Que cada conta seja instrumento de graça. Que cada Ave Maria seja perfume subindo ao céu. Que cada mistério meditado transforme tua alma à imagem de Cristo. Que o rosário seja tua proteção contra todo o mal, tua arma contra todo demônio, tua ponte para o céu. E que um dia, quando chegares à glória eterna, possas agradecer a Maria por ter te ensinado a rezar. Lobem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. E agora você sabe, o rosário é arma poderosa, mas só nas mãos de quem sabe usá-lo. Use bem, use com amor, use com respeito, e os demônios vão tremer. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.